Então a gente pode começar você contando um pouco da sua infância, a sua origem, os seus pais, a sua família. Eu nasci em Santa Rita do Passa Quatro, dia 13 de abril, e a terra do Zequinha de Abreu, mas de música também não entendo nada. E meus pais minha mãe era de lá e meu pai de Santa Bárbara do Oeste. Eu fiquei a minha infância lá e fiz o meu ensino primário, porque naquela época era primário só, não era ensino fundamental. E fiquei 4 anos interna em Limeira, fazendo o curso ginasial. Depois voltei para Porto Ferreira, onde fiz o curso de formação de magistério. Em Pirassununga, um curso de aperfeiçoamento. Aí acabei me formando, dando o meu primeiro ano de profissional, né, de experiência profissional foi numa escola de roça. Naquela época era dividida em 3 séries, a primeira, segunda e terceira série. E foi muito gostoso porque eu tive um aluno na terceira série que foi aluno da minha mãe na 4ª, que minha mãe também era professora. Aí eu vim para Santos, comecei a dar aula numa escola do estado aqui, que é hoje é o Reverendo Paz Dávila, só que não era aquela estrutura que é hoje, era uma casinha. Aí prestei o concurso público, passei e me efetivei aqui no 4º grupo do Guarujá. E vim paralelamente trabalhar como professora municipal aqui em Praia Grande, em 1970, foi meu começo, como professora substituta. Aí prestei o concurso municipal e passei a ser professora efetiva da rede de Praia Grande. E daí para frente foi dando aula, imediatamente eu fui convidada para ser assistente de direção de uma escola ali na Vila Mirim, Maria Trujillo Torlone, que foi a primeira escola em Praia Grande que tinha o ensino pré-escolar e de 1ª a 4ª série. E que depois, por motivos que eu não me lembro mais, essa escola passou a ser estadual. E o município acabou ficando só com o ensino de pré-escola. A responsabilidade era, a partir daí, então, só ir crescendo como pré-escola, plantando em todos os lugares que podia. E hoje está esse número e se estendendo não só para pré-escola, mas assumindo também o fundamental. Você lembra o ano em que você começou na escola, a sua formação inicial, quando que você entrou na escola, no ensino primário? No ensino primário aqui em Praia Grande? Isso. Em 1970, na Praia Grande. Não, digo, quando você entrou na escola, na sua infância ainda. Na minha infância, eu fiz num colégio de freiras lá em Santa Rita, o Jardim da Infância. Depois, veja bem, nasci em 43. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, em 50 eu já estava na 1ª série. Entendi. E a senhora comentou que sua mãe era professora também? Minha mãe era professora também. Ela era professora... de ensino primário. Ensino primário. Ensino primário. Certo. E foi muito interessante essa passagem de eu ter dado aula para um menino e no ano seguinte ela ter sido professora daquele que tinha sido meu aluno. Interessante. E ela trabalhava, você pode contar um pouquinho sobre a trajetória da sua mãe, rapidamente? Posso. A minha mãe era professora lá em Porto Ferreira, que foi onde ela se aposentou. E em tudo acaba sendo a minha referência. Porque ela ficou viúva muito nova. Eu tinha 10 anos quando meu pai faleceu. Então o esteio, pai, mãe, foi ela, sabe? E procurou dar pra gente tudo
que a gente podia, porque ela dizia, eu não tenho dinheiro para deixar para vocês. O que eu quero deixar é o diploma. E vocês vão seguir a vida de vocês com esse diploma que vocês tiverem. Então, e foi isso mesmo. Infelizmente, ela não estava mais aqui para ver, né, para assistir a minha posse como secretária de Educação. Mas acredito que de onde ela tiver, né, ela teve esse prazer e esse orgulho de saber que eu comecei como uma professora substituta e me aposentei como secretária de Educação, que envaidece qualquer um e mesmo a família da gente, né? Qual era o nome dela? Moacira. 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 Tá bom. Aí a senhora comentou que chegou a Santos. Em que ano que foi essa chegada? Em 1967. 67. Eu me formei em 64, dei aula 2 anos lá em Porto Ferreira, em escolas de roça, depois vim para cá, porque naquela época a gente se formava e tinha um número de pontuação diferente daquilo que é hoje. E eu comecei substituindo no grupo escolar de lá, no grupo escolar Sodiminuce. E nessa época de substituição, você tem essa pontuação grande, e quando surge algum afastamento, alguma licença, você é chamado. E eu fui para essa escola de roça, que era o bairro da Fazendinha, era bairro, chamava-se bairro, mas era um sítio que tinha lá. E eu ia de charretinha, porque não tinha ônibus, a gente alugava aquelas charretinhas, e o nome do charreteiro me lembro até hoje, o seu Peripato. A aula era de 8 ao meio-dia, sabe, primeira, segunda, terceira série, e eu chegava em Porto Ferreira, mal tomava um lanche, comia alguma coisa, botava o uniforme e ia para Pirassununga fazer esse curso de aperfeiçoamento de 1 ano. Essa era a série, era muito seriado lá na... Era muito seriado, primeira, segunda e terceira série. A gente tinha, por exemplo, 10 alunos de primeira série, 3 de segunda, 7 de terceira, e você tinha que equacionar isso daí da melhor forma possível. E foi muito difícil, porque era o meu primeiro ano. E quando a gente sai da escola, você praticamente sai sem experiência nenhuma, né? Até porque no curso de magistério, a gente tinha aquelas aulas, modelo, preparação de aula e tal. E a gente não era preparada para uma escola de roça. Então foi bem penoso, mas no final das contas a gente acaba desenvolvendo. Quantos alunos eram na sala? Eram 23. 23? É. De segunda série eu me lembro que eu tinha 2, só 2 de segunda. E como que a senhora fez para driblar essa dificuldade da série multisseriada, né, da classe multisseriada? Ai, olha, eu passava alguma atividade para uma turma, o que exigia um trabalho assim muito maior era o primeiro ano, que é a alfabetização. E que eu acho que é a base de tudo, sabe? Eu acho que você não vai bem no terceiro se você não for bem alfabetizado. E então me dedicava, explicava para eles, deixava, vamos supor, fazendo um problema, resolvendo uma conta, ou fazendo uma redação, respondendo aquelas questões de gramática, e trabalhando em paralelo com os de primeira. Aí dava uma cópia para os de primeira e trabalhava com os outros. Então, sempre equacionando dessa forma. Entendi. 1 com uma atividade, 2 com uma atividade, e você trabalhando com a outra. Entendi. E tinham problemas de evasão por conta da distância? Não. Não, porque eram todas as crianças que moravam naqueles sítios ali por perto. E naquela época era só isso que tinha. E no ano seguinte, eu fui para a Fazenda Santa Júlia, que era mais distante, e pegava todas as crianças das fazendas vizinhas ali, que as crianças iam muitas vezes a pé,
E eu ia para lá de caminhão do leite. Meu primo tinha um caminhão do leite que passava pelas fazendas pegando leite para levar para a Nestlé, que tinha uma fábrica lá em Porto Ferreira que fazia inclusive leite em pó. E eu só voltava à tarde, ficava o dia inteirinho lá na fazenda. Então, às vezes, se algum aluno precisasse de algum reforço, alguma coisa, eu trabalhava com ele no período da tarde. Aí eu fazia visita na casa dos meus alunos para sentir como era, ver a realidade deles. Então foi muito gratificante isso, você tem uma experiência diferente. E nessa escola que eu ia de charrete, foi a primeira vez que eu tive noção de pobreza. Pobreza, pobreza, pobreza. Porque eu dava caroninha para ela. E uns 2, 3 dias essa menina não estava lá. Eu falei, não, mas deve estar acontecendo alguma coisa com ela, né? Não pode ser uma menina que não falta. Eu falei, vamos entrar para ir até a casa dela. Queria que você visse que judiação. Casa de pau a pique, chão batido, de terra mesmo, aqueles buracos na parede, aquela palhoça, né, que eles põem para cobrir, um plástico para dormir, porque se chovesse ela se abrigava com o plástico, e de uma limpeza ímpar. Eu me lembro do armário que a mãe dela tinha na cozinha, com aquele jornal que fazia aquele babadinho, recortava tudo e colocava para ficar tudo decorado, tudo arrumadinho. Então, isso daí também foi uma coisa que ser pobre não é sinônimo de sujeira, né? Entendi. E por que a menina não estava... Porque ela estava com gripe, ela estava doente, e então ela não podia ir à aula. E aí você comentou que fazia um curso de formação em Pirassununga nesse período. Naquela época o magistério era só 3 anos. E esse curso de aperfeiçoamento era um curso depois de formada. E a gente ganhava ponto e ganhava experiência também, né? Porque a gente precisava de pontos na hora que a gente prestasse o concurso público para ficar bem classificada. Então eu fui fazer esse curso também. E também para ter pontos, durante meu período de estudante ainda, no 2º e 3º ano de magistério, eu fui dar um curso de voluntária, como voluntária, numa vila lá em Porto Ferreira, que também eu ia de charretinha, porque naquela época era só charrete, um curso noturno. E aí revertia isso em ponto para minha classificação a hora que eu fizesse a prova, tinha a nota de prova e a nota dos pontos daquilo que você havia trabalhado durante esse período. Entendi. Então eu fiquei esses anos dando aula também como voluntária para curso de adultos. E o que levou você a deixar o interior e vir para o litoral? Justamente pela dificuldade de trabalhar. Porque eu entendia, eu acho que sempre fui meio rebelde. Eu entendia que a partir do instante que a minha mãe tinha se esforçado tanto para nos dar um estudo, para fazer da gente alguém, eu não podia ficar em Porto Ferreira só esperando a hora que alguém tivesse uma licença, porque cada ano era mais difícil. No primeiro ano foi mais fácil pegar a classe por causa da pontuação. No segundo já era mais difícil. No terceiro ia ser mais difícil ainda. Tanto que o 2º ano, a escola que eu dei aula, foi municipal, não foi do estado. Certo? Eu peguei uma escola municipal. E eu tinha uma amiga, que por sinal faz muito tempo que eu não a vejo, e nem sei mais porque ela foi para Curitiba, e o pai dela era delegado de ensino daqui de Santos. Aí eu pedi para ela, Vera, Lúcia, pede para o seu pai arrumar uma classe para mim em Santos. Aí ela disse, mas por quê? Eu falei, porque eu quero dar aula. Eu estou com o diploma parado, eu quero dar aula. Aí ela falou com ele, e ele tinha sido colega também da minha mãe, ele e a esposa tinham sido colegas da minha mãe. É isso mesmo que você quer, Ivanira? Eu falei, é isso mesmo, seu Odélio. Ele disse, você já falou com a sua mãe?
Falei com a minha mãe. Ele disse, então tudo bem, então eu vou ver para você. Foi quando, através dele, eu vim para cá dar aula naquela escolinha ali onde é o reverendo. E foi muito interessante que ele disse para mim, este primeiro ano eu estou te colocando, os outros é responsabilidade sua. Então ele impôs também, né, aquela coisa que só dependia de mim para continuar. E eu acho que essa história das pessoas depositarem a confiança em você, faz você caminhar de uma maneira responsável, procurando fazer o que melhor você pode, né? Qual era o nome dele? Orestes, seu Orestes de Oliveira. Delegado de ensino. Delegado de ensino. Entendi. E como é que foi esse seu início, esses primeiros anos como professora? Aqui em Santos, Isso. Aqui na Baixada. Aí já foi mais fácil porque eu já tinha um pouco de experiência, né? Porque dar aula para a primeira, segunda, terceira série, você acaba virando um especialista. Foram só 2 anos, mas você tem que se virar e coisa, você acaba vencendo as dificuldades. E cada ano você vai se aprimorando também, né? Você vai vendo, analisando o que você pode ter feito de errado e procurar fazer o certo e procurar melhorar cada vez mais. Aí me efetivei lá no 4º grupo e depois, lá no 4º grupo, depois também eu acabei sendo uma das auxiliares durante um período. E depois fui para São Vicente, que eu me transferi para São Vicente, que era uma escola mais perto. E no final eu fui para o Algacure, lá de Santos, foi onde pelo estado eu acabei me aposentando como professora de pré-escola. Até então eu era de ensino primário, né, que era de 1ª a 4ª série. Mas foi uma época assim bem interessante. E em paralelo eu trabalhava aqui na Praia Grande. Eu saía da Vila Mirim correndo, a gente não tinha ônibus certinho, então nós ficávamos lá pedindo carona para ir embora para Santos, ia para lá, fazia a travessia para Vicente de Carvalho. Às vezes, quando eu chegava atrasada, porque dependia da carona daqui de Praia Grande, eu chegava atrasada, então eu alugava a catraia sozinha, porque eram 25 pessoas, e se você chegasse com um determinado número, você pagava só a sua passagem. Mas se você quisesse ir rapidamente, você pagava a passagem para todo mundo e ia. Então, muitas e muitas vezes eu cheguei a fazer isso. Aí voltava da escola e durante 3 anos eu fiz a faculdade em São Bernardo. Então, eu trabalhava na prefeitura aqui da Praia Grande, de manhã, à tarde lá em Vicente Carvalho e à noite eu fazia faculdade em São Bernardo, que eu fiz letras lá. Em que ano a senhora ingressou aqui na prefeitura? Na Praia Grande, em 1970. 70. É. E aí a senhora começou em qual escola? Eu comecei como substituta, o primeiro ano, eu entrei logo no final do ano, porque naquela época, no ensino noturno, porque Praia Grande já tinha pré-escola e ensino noturno, o exame não era feito pelas professoras, a prova dos alunos para promoção não era feita pelos professores. Tinha um professor que fazia, um professor examinador. Então, o assessor do prefeito me chamou, que era para eu ser esta professora examinadora. Então, meu início na Praia Grande não foi nem dando aula, foi assim, eu já, mesmo substituta, como professora examinadora. No ano seguinte, eu estava numa reunião de professores, escolhendo, inclusive, material para eu poder trabalhar com pré-escola, que eu nunca tinha trabalhado, e eu fui chamada pela Denise, certo, que era a secretária de Educação da época, dizendo que o Dr. Jefferson queria muito falar comigo. E saí dessa reunião e fui falar com ele.
Aí ele me ofereceu esse cargo hoje é assistente de diretor, na época a gente chamava de auxiliar, dessa escola que ia ser o Maria Trujillo Torlone, que ia começar naquele ano. Ele disse, olha, Ivanira, a Mércia vai ser a diretora e você vai ser. E cabe a vocês fazerem a montagem dessa escola. E o meu primeiro diretor, esse de Porto Ferreira, o seu Agostinho, era uma pessoa assim de uma competência incrível e foi meu anjo de guarda. Aí perguntei para ele o que precisa para montar uma escola, né? Porque independente da Mércia saber ou não, eu também queria ter um conhecimento. Aí eu sei que nós somos, olha, precisa livro disso, daquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu sei que a gente acabou montando a escola, ela funcionava como pré-escola e de 1ª a 4ª série. E na época do seu Leopoldo, como prefeito, é que a escola foi entregue para o Estado e naquela ocasião a prefeitura deixou de ter um ensino de 1º grau. Entendi. A senhora poderia comentar um pouco esse período de formação em São Bernardo? Posso, sim. Eu procurei, a minha vontade mesmo era fazer matemática, porque eu acho que eu gosto das coisas assim, mais 2 mais 2 são 4. Mas não tinha matemática. Então eu optei por letras e fiz a especialização em português e inglês. E a gente ia todo dia, no 1º ano principalmente, de carona, porque não dava tempo de pegar uma lotação, porque não existia número de alunos também suficientes para aquilo. Eram alguns de estudos sociais, umas 4 ou 5 de letras, e tinha mais alguém de pedagogia, mas era um número pequeno. E a gente ia toda noite, ficava lá na rodoviária, pedindo carona para subir, e quando chegava no Riacho Grande, a gente pegava um ônibus e ia até a faculdade, foi aquela faculdade Leonor Mendes de Barros. E na volta era a mesma coisa. Também não tinha ônibus que fizesse a linha no horário que terminavam as aulas. Para a gente pegar esse ônibus que vinha para Santos, a gente tinha que perder a aula. Então a gente ficava até o final, pegava o circular e ia até o Riacho Grande, que tinha um posto de polícia rodoviária, e ali a gente pegava carona para vir para Santos. E às vezes, quando tinha algum acidente, ou muita neblina, muita coisa, chegava aqui 1, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e no dia seguinte levantava cedo para vir para Vila Mirim. Sabe? Mas valeu a pena o sacrifício. Entendi. Depois desse curso, a senhora continuou a sua formação? Fiz um outro curso de complementação pedagógica em supervisão escolar, porque depois desse período de auxiliar de direção, eu fui convidada para substituir na supervisão. Então, fiquei um período substituindo a Isabel Figueroa, e como supervisora. Aí terminava esse período, eu ficava dentro da própria secretaria. Depois a doutora Laide me convidou para ser realmente a supervisora. Então eu achava que a partir do momento que eu estava exercendo essa função de supervisor, eu teria que ter a capacitação para tal. E fiz em Jaboticabal a complementação pedagógica em supervisão escolar. Esse curso foi de 1 ano e meio só. Só que daí era esse curso mais livre, que a gente ia uma vez por mês, fazia muitos trabalhos e tal. Uhum. Mas acabei fazendo a complementação em supervisão. Certo. A sua supervisão começou especificamente quando e quais eram os trabalhos que eram realizados no cargo de supervisão? No cargo de supervisão? Isso. Além da parte pedagógica, a gente também tinha a parte administrativa, porque você tinha que orientar, fazer as reuniões com os professores, então você orientava
como é que era o preenchimento da caderneta, porque naquela época você tinha que fazer um cálculo de frequência média, de porcentagem, de frequência. Então você procurava fazer esse trabalho de orientação para os professores também, porque esse trabalho de supervisão diz que você só vai ver aquilo que os professores estão fazendo. Também é. Você vai ver realmente aquilo que eles estão fazendo. Só que você também tem que dar algum subsídio para ele. Então a prefeitura sempre procurou fazer cursos que eles pudessem estar atualizando a sua formação. Tivemos cursos muito gostosos, muito interessantes naquela época. E depois a gente via o que acontecia nas escolas, via se os professores estavam aproveitando aquilo que tinha sido passado para eles. Porque o objetivo era fazer do professor uma coisa melhor e dar para ele uma condição de um ensino mais atual, vamos dizer assim. E a gente fazia muito curso na SEMP, que era uma coordenadoria de ensino que tinha em São Paulo, e a gente levava os professores para lá. Então a gente eu fazia, porque eu entendia que como supervisor eu tinha que saber aquilo que os professores estavam fazendo. E os professores a gente fazia junto. Professores e, no caso, supervisor. Aí você organizava tipo uma excursão? Como é que havia esse deslocamento desses professores? A gente se organizava, porque às vezes ia de carro, porque era mais difícil a lotação, aquelas coisas. Então às vezes tinha alguém que tinha carro, às vezes... Eu não me lembro se a gente... Não ia de ônibus, não. Mas eu acho que a gente ia mais de carro mesmo. Organizava os grupos e acabava indo. E tinha cursos maravilhosos. E às vezes eles vinham para cá para também dar os cursos aqui. A SEMP mandava os professores para cá e a gente fazia os cursos aqui. Aí com um número maior de professores, evidente, porque daí abrangia a rede toda. Não era só aqueles que estavam interessados em fazer. Porque todos os cursos que você fazia desse jeito, você tinha uma pontuação. Além da experiência, você tinha uma pontuação. E essa pontuação valia para estado, para o município até que não tinha interesse nenhum. Para o município era mais a parte de conhecimento do professor. Certo? E então tinha muita gente que dava aula no estado que tinha interesse. Você não precisava nem obrigar, eles iam espontaneamente. E os outros que eram feitos aqui em Santos, não. Esses eram, você dispensava os alunos da aula e levava os professores para esse curso de formação. Entendi. Esse seu período de supervisão foi de que ano a que ano? Foi até... Foram diversos... Eu comecei, depois, o ano exato que eu comecei como supervisora efetiva, eu não me lembro não. E eu deixei de ser supervisora quando o Mourão assumiu a Secretaria de Educação. Que daí ele me chamou para ser o chefe do Departamento de Educação. Então eu trabalhei na administração do Mourão como secretário nessa chefia. E a mim me competia ver todas as escolas, ano de formação de escola, número de classes, toda a evolução daquela escola. E estar com isso tudo organizado dentro da própria escola, porque não era interessante que só a secretaria tivesse. Então era interessante que as escolas tivessem a sua história também. E independente dessa parte de escola, toda a parte de formação profissional da rede toda. Então nós tínhamos um quadro onde tinham todos os professores com toda a formação deles. Quando a gente precisava, por exemplo, de alguém com pedagogia na parte de direção de escola, né, que é a parte de administração, a gente ia naquele quadro e olhava lá, fulano tem, fulano tem, fulano tem. Fulano tem supervisão, fulano tem história, fulano tem geografia, tem educação física.
Então a gente tinha um quadro que era a realidade da nossa rede. E era muito fácil de você precisar de um profissional ir lá e pensar aquele profissional que você estava precisando. Entendi. Então, nesse período do Mourão, você ficou como... chefe de departamento. E... autorização de escola, porque, embora a escola fosse municipal, o Estado tem uma ingerência sobre ela. E o Estado precisava dar esse aval, precisava autorizar o funcionamento dessa unidade. Sabe? Então, isso tudo era competência do chefe da administração. Então, você tinha documentação para dar o aval, para oferecer para o Estado dar o aval ou não, cuidava da formação dos professores. O que mais que você desenvolvia? Quando eu passei a ser chefe de departamento, eu já não participava mais da parte de formação dos professores. Aí já tinha um outro departamento. O meu era mais essa parte administrativa e o outro departamento que via essa parte pedagógica. Entendi. Então foi dividida, a secretaria foi dividida em chefias e cada um tinha a sua responsabilidade. Entendi. E quando que a senhora assume a Secretaria da Educação em Praia Grande? Em 93, quando o Mourão foi eleito, ele acabou me convidando para ser secretária. E eu me lembro muito bem que eu punha muito a mão na cabeça e dizia, ai meu Deus, ai meu Deus. Aí ele virou para mim, o que há? Você está com tanto medo assim? Você acha que você não tem competência para isso? Falei, não é bem assim. Eu acho que se um outro prefeito tivesse me convidado para ser secretária, não teria o peso que tem você me convidar. Até porque eu tinha trabalhado com ele enquanto secretário de Educação e sabia de todas as exigências dele e sabia de toda a proposta que ele tinha para a transformação de Praia Grande. Então era uma responsabilidade muito grande ser secretária na administração do Mourão com tantos propósitos de mudança, de transformação. E acho que essa responsabilidade não fui eu a única a sentir. Eu acho que todos nós, secretários, sentimos isso. E a gente queria essa transformação, a gente queria ajudá-lo nessa mudança. Então todo mundo vestiu a camisa Mourão com unhas e dentes. A gente não tinha hora, não tinha nada. A gente sempre estava sempre disposto, porque tinha secretário também, a estar atendendo todas as necessidades da prefeitura naquele momento. Sabe? E na educação, para mim foi muito gratificante, foi realmente uma mudança muito grande. Nós começamos, a gente não tinha ideia de onde estavam locados os professores efetivos. Porque anteriormente o professor acabava fazendo uma permuta no meio do ano. Então você era efetivo da escola tal, de repente tinha uma necessidade, você se removia para uma outra escola, depois no outro ano você estava numa outra escola que era mais perto. Então a gente não tinha a origem daquele professor efetivo. E eu não entendia que a coisa devesse funcionar dessa maneira. Para mim, o professor deveria ter a sua sede, ele vai se remover no início do ano e depois não mais, até em função dos alunos, que não vão ficar num troca-troca de professores. Então, aí a gente acabou fazendo esse levantamento, sabe, vendo onde cada professor era alocado e fazendo uma série de mudanças também, que eu acho que foi a sementinha que a gente conseguiu plantar. E eu digo sempre que eu acho que a nossa administração, dentro de todas as dificuldades que a gente encontrou e de tudo, e da transformação que a gente fez, foi um sucesso.
Sabe? Pegar a Secretaria de Educação da forma que para a gente deveria ser de outra forma e fazer essa transformação, foi uma vitória deixar no ponto que nós deixamos. E isso tudo só pôde acontecer porque eu tinha uma equipe muito boa, onde a equipe também vestiu a camisa, não foram só os secretários que vestiram a camisa. Eu falo da Secretaria de Educação, onde todos estavam envolvidos nesse processo de transformação, de mudança, de fazer aquilo que de melhor a gente podia pela educação de Praia Grande. Então, uma das suas primeiras preocupações ao chegar na secretaria foi fazer o levantamento dos professores. Com certeza. Para identificar onde eram... Não só dos professores, de todos os funcionários. As merendeiras efetivas onde estavam locadas, quais eram as merendeiras efetivas, quais eram as serventes, porque tinha os concursados e tinha os que não eram concursados ainda. Então, saber de onde era cada um. Com o objetivo de fixá-lo melhor na escola de origem. Entendi. Ou, às vezes, poderia ser até que houvesse essa mudança, porque, de repente, ele estava efetivo lá no Jardim Real. Sabe? Ele era efetivo lá. E tinha sido inaugurada uma escola no Sítio do Campo. E eu ia precisar de um funcionário aqui para o Sítio do Campo. Então, você sabia qual era a origem e transferia o funcionário para tal escola, até para ficar mais perto da residência dele. Certo? E procurar alocar de uma forma que fosse facilitada também para o funcionário. Sabe, que ele não precisasse pagar condução para ir tão distante, levantar mais cedo. Então, a gente teve, assim, uma visão de procurar facilitar alguma coisa para o funcionário também. Entendi. Depois dessa primeira mudança, quais outras mudanças significativas aconteceram do seu ponto de vista? Eu acho que a grande transformação foi quando, já no final da administração, no último ano, a gente implantou o primeiro grau. Certo? Porque o ensino fundamental de uma forma completa, porque a gente só tinha pré-escola. E daí a gente implantou o ensino fundamental de primeira a quarta série, que era a responsabilidade do município nesse início. E independente dessa implantação, a gente também teve outras ações, e depois eu vou voltar a falar sobre isso, porque eu acho assim, muito interessante. A gente teve algumas ações na secretaria. Então, nós tivemos a divisão de educação especial, a divisão de ensino de segundo grau universitário e terceiro grau, porque também tinha a proposta de oferecer as bolsas de estudo, a de ensino fundamental, a de pré-escola e o CEPEM, que foi uma das escolas de formação profissional. A gente tirava os professores e levava para essa escola durante 6 meses, mais ou menos, onde eles tinham diversos tipos de aula. A filosofia, sociologia, português. Então, foi assim uma virada muito grande, porque esse objetivo de continuar a formação dos professores era uma das preocupações da secretaria também. Entendi. Aí, essa preocupação em formar os professores, que vocês acabaram inaugurando o CEPEM. Foi. Como especificamente funcionava o CEPEM? O CEPEM, você tinha um número determinado de professores, que a gente pegou por etapas. Então, vamos pegar os professores de primeiro grau, de primeira série, certo? Vai formar as classes. Eles eram deslocados da sala, eles ficavam afastados da classe deles por um período de 6 meses, e na sala deles ficava o substituto, e nesse período de 6 meses eles faziam esse aperfeiçoamento. Era um tipo de um curso de aperfeiçoamento. Remunerado. Eles eram afastados da sala para fazer o curso de formação. Não tinha assim, eu não quero fazer, não.
Eles eram mesmo afastados para terem filhos. E você procurava pensar nas diversas escolas que tinha para não tirar todo mundo de uma única escola. Sabe? E fazer essa... Visando a formação do próprio profissional. Entendi. E aí a senhora comentou das divisões. Isso. Como assim as divisões? O que foi feito? A divisão de pré-escola era voltada única e exclusivamente para a educação infantil. Que a gente tinha maternal, jardim e pré. Então essa tinha uma chefe que era responsável pela organização da programação, conteúdo, todas essas coisas que deveriam ser dadas para a criança nessa fase. Tá? E a gente tinha uma preocupação muito grande, até porque eu entendo que a formação pré-escolar é a mais importante que tem. É ali que você desenvolve toda a habilidade da criança para a alfabetização. Você dá noção espaço-temporal, lateralidade, coordenação motora fina, coordenação motora grossa. Então você deixa, quando a criança está pronta, ela se alfabetiza praticamente sozinha. É um pulo, não é aquela coisa forçada que você acaba impingindo a alfabetização para a criança. Ele vem numa crescente, sabe? De repente desabrocha aquela flor e quando você vê, é muito mais fácil de você alfabetizar. Então tinha essa divisão. Tinha a divisão de primeiro grau, que era de primeira a quarta série, que era responsável por essa faixa etária, por essa faixa de ensino. Tinha educação de segundo grau e nível universitário, porque já era parte das escolas, de escolas mesmo do estado de segundo grau e do nível universitário, onde tinha essas bolsas de estudo e tal, então tinha essa divisão. A educação especial, que foi assim de extrema importância, e foi um trabalho muito bonito, muito gratificante você ver a forma moderna para a ocasião que foi tratado isso. Porque aqui em Praia Grande existia o Núcleo Henry, onde atendia as crianças mais na parte física, com psicopedagogos e tal. E a NAI, que era uma outra escola, Associação dos Deficientes de Praia Grande. Então eram essas duas unidades que atendiam, esses dois equipamentos que atendiam. E daí foi inaugurado aqui uma escola que foi muito bem pensada a nível da estrutura, procurando inclusive ensinar a cozinhar, tudo dentro daquela capacidade do aluno. Sabe? Então você tinha uma parte pedagógica ali também, tá? E era tudo dividido pelos níveis e pelas deficiências. Então o deficiente auditivo, deficiente visual, o PC. Então havia essa orientação direcionada para cada tipo de necessidade. E a escola até hoje funciona, que é uma verdadeira maravilha. Qual é a escola? É a escola ANAI, a escola de educação especial. E naquela época, antes disso, hoje a gente fala muito na inclusão, mas quando o Mourão era secretário ainda, a gente já tinha alunos com síndrome de Down nas escolas de pré, sabe? Então a gente já havia feito essa inclusão, porque entendia que eles eram capazes de estar ali acompanhando também. Não acredito que determinadas dificuldades do aluno você consiga fazer essa integração, certo? Mas muita coisa você consegue. Entendi. A senhora comentou o caso de uma inauguração com a presença da Xuxa. A senhora poderia contar esse caso? Posso, sim. Diante do trabalho que foi feito na educação especial, e
como havia um evento que se chamava Jornada do Deficiente, a Xuxa, a chefe da divisão, que era a Glória, pedia para a Xuxa, lá para a Marlene, mandarem os brindes para serem entregues para as crianças, porque Xuxa naquela época era o máximo, né? E ela sempre participou mandando os brindes e tal. E foi um trabalho muito legal, porque foi registrado tudo a respeito dessa escola, desde a primeira visita ao terreno onde ia ser construída a escola. Depois organizou-se um book disso, a chefe organizou um book, e juntamente com a Kátia, que era responsável pela imprensa lá da Praia Grande, ela conversando com o Mourão, será que a Xuxa não vem para a inauguração? E naquela ocasião estava acontecendo aquele projeto Verão, que vinham os artistas, e a Xuxa vinha para fazer uma apresentação. O convite foi feito, ela aceitou, desde que a inauguração ocorresse no mesmo dia da apresentação dela. E ela veio, e foi um dos momentos mais gratificantes e mais emocionantes para mim na secretaria, certo? Porque a Xuxa veio, ela entrou de sala em sala para entregar todas as lembrancinhas para os alunos, certo? E tinha muita gente que eram adultos, eram deficientes, certo? E não eram só crianças. E cada sala você tinha uma situação. Uma delas, já uma moça, chorava, e a Xuxa abraçava e dizia para ela, eu estou aqui, não chora, eu estou aqui. Na outra sala, a Xuxa ganhou a camiseta, que era a camiseta da escola, e imediatamente ela foi ao banheiro, trocou a camiseta e passou a fazer a visita com a camiseta da escola. Numa outra sala, o moço, que era um moço, estava com uma revista, vendo que ela estava ali na revista, e ela aqui do lado dele. E ele dizia para ela, Xuxa, Xuxa, e ela dizia para ele, eu estou aqui. Mas eu entendi que ele estava querendo mostrar a ela que ela estava ali na revista. E ela dizia, eu estou aqui. E a mais emocionante para mim foi a sala do menininho que tinha paralisia cerebral. Certo? Ele estava num tatame porque, para muitas pessoas, o fato deles ficarem na cadeirinha amarrados para não ficarem caindo e coisas, é uma agressão, né? Às vezes as pessoas ficam sentindo pena, quando na realidade aquilo tudo é feito justamente para acomodar. Mas a pessoa que é leiga no assunto acha que ele pode estar desconfortável ali, quando não é bem assim. E para que isso não acontecesse, foi colocado um tatame e ele ficou deitadinho. E ela se ajoelhou para beijar o menino. Certo? E quando ela se levantou, até hoje eu me emociono. Eu não posso me lembrar desse fato, porque eu achei que foi de uma sensibilidade tão grande, a dela, né, de ter abaixado para beijar o menino, e a reação dele, na hora que ela se levantou para sair, ele disse para ela, amor, com aquela dificuldade, mas era demonstração de carinho, de amor que ele sentia por ela. Mas ali na hora não teve quem não chorasse, não teve, sabe, porque foi assim emocionante demais. E eu, cada vez que me lembro desse fato, eu acabo me emocionando, sabe, porque foi muito bonita a atitude dela, muito bonita a atitude do menino, que ninguém esperava que aquilo acontecesse. Então foi o auge para mim na secretaria. Entendi. A senhora quer beber um pouquinho de água? Não precisa não. Tudo bem. Aí a senhora comentou que foi instalado que começou na prefeitura o ensino fundamental. Nesse período. Eu acredito que tenha sido complexo
ter começado, como que foi a questão da contratação dos professores, as salas? A gente já tinha algumas escolas com disponibilidade de atendimento, e porque o Estado tinha um determinado número de classes funcionando em prédios que eram da prefeitura. Então, a partir do instante que o município assume isso, essas classes deixam de ser do Estado e passam para o município. E foi feito todo um estudo anterior para que isso acontecesse no ano seguinte, em 96. Então, em 95, a gente já trabalhou com reformas de escola, onde era para ser implantado isso. Então, existiu um planejamento para que isso acontecesse. E eu acho que foi, assim, um trabalho de evolução na secretaria. E foi o período onde nós pudemos fazer a avaliação do nosso ensino pré-escolar. Porque foi o primeiro ano que nós mandamos o nosso aluno de pré-escola para o nosso ensino fundamental. Porque até então a gente mandava os alunos para escolas do Estado e escolas particulares. Então você não tinha um retorno daquilo que você tinha feito como pré-escola. E a partir do instante que você passa a ter esse ensino, você pode até avaliar aquilo que você está fazendo na pré-escola e procurar, evidentemente, melhorar ou deixar como está. Certo? Então foi, e depois foi numa crescente, primeiro, segundo, terceiro, até a quarta série. Mas daí eu já não estava mais na secretaria. A secretaria foi a implantação dessas classes iniciais e com a primeira série. Entendi. E fizemos também o SESMAG, que era uma escola de ensino à distância, que também era muito interessante. E eu acho que para todas aquelas pessoas que trabalham e que não têm a possibilidade de fazer um ensino sequencial, sabe? Essa é uma maravilha, porque você pega a apostila, você leva para sua casa, você estuda, e as dificuldades que você tem, você vai lá num determinado horário, que tem os professores à sua disposição para explicar aquilo que você tem dúvida. Sabe? Então você ganha tempo. Não é um ensino supletivo, mas você ganha tempo com isso. Então a gente tinha a pré-escola, já no final de tudo, esse ensino fundamental, o SESMAG, o CEPEM, que era aquele curso de formação dos professores, o supletivo, o São Francisco de Assis, e a gente iniciou o trabalho para a implantação da FATEC, o estudo de toda a área onde ela poderia funcionar e tal. E o estudo dos cursos, todas aquelas reuniões com os diretores, com o diretor, com o pessoal de São Paulo, da Paula Souza, para implantar a FATEC aqui na Praia Grande. Então a gente deu esse início também. Pode-se dizer numa parceria entre Prefeitura e FATEC? Ou... Com certeza. Com certeza. Com certeza. E um dos cursos na época que estava muito em voga era logística. Uhum. Não existia esse curso em lugar nenhum. Então esse curso começou aqui na FATEC de Praia Grande. Sabe, que justamente era essa parte de logística de transporte, o que é mais vantagem, você pega trem ou caminhão de tal ponto a tal ponto, de tal ponto você pega a balsa para tal coisa, sabe? Então é esse estudo de logística toda para facilitar o transporte.
Então foi muito legal, foi muito legal. Entendi. Eu acredito que com a implantação do ensino fundamental na rede, a rede evidentemente cresceu, né? Muito. Como é que você lidou com esse crescimento? Comigo ela foi, como foi o início, foram poucas, nós tínhamos acho que 7 ou 9 unidades de ensino fundamental. Depois é que ela começou a se expandir realmente. Hoje eu nem sei mais qual é o número de alunos, qual é o número de escolas, porque daí acabou indo numa crescente, certo? E se desenvolvendo, o governo federal participando, mandando mais dinheiro também, porque a gente lutava com muita dificuldade, sabe? Porque o município tinha aqueles 25% para serem gastos com educação. E você não tinha muitos recursos, sabe? Era isso daí. O governo federal mandava alguma coisa, a gente fazia alguns projetos, dependia da avaliação deles, se era aquilo que eles queriam, para eles mandarem a verba para você. Então você não contava com isso. Tinha uma parte da merenda escolar, certo? O restante era a prefeitura que punha, inclusive para os colégios do estado, porque a merenda escolar, a administração toda da merenda também era com a Secretaria da Educação. Então, distribuir a merenda para todas as escolas da rede, todas, fazer cálculo de gasto por unidade, por aluno, o tanto que você tem que mandar de material para uma escola, para outra, sabe? Material em todos os sentidos, a parte de alimento, parte de os gêneros e utensílios, sabe, que você tinha que cobrir. E também eu acho que uma das coisas assim, muito interessantes que aconteceu na nossa administração foi a implantação do CIEL, que é aquele Centro Integrado de Educação e Lazer. A ideia do Mourão era fazer uma escola onde encampasse todas essas unidades. Então, nós tínhamos o ensino pré-escolar, o ensino fundamental, o ensino noturno, certo? A creche e os centros educativos. Porque, normalmente, a criança ia da creche à creche e ficava até 6 anos. Quando ela ia para o ensino primário, ela já não tinha mais disponibilidade de estudo nenhum. E a mãe que trabalhava fazia o quê com essa criança? Então, pensou-se nisso. De 7 a 14 anos, essa criança ficaria nestes centros educativos, onde eles faziam uma atividade paralela, orientação, esporte. Então, de manhã, eles faziam um ensino regular, à tarde faziam essa parte de lazer, e vice-versa. Então, isso também foi uma coisa que foi implantada na primeira administração do Mourão. A senhora comentou foi a ação do 3º grau. Isso. Poderia me explicar um pouquinho como funcionava essa? Posso, sim. Como a faculdade não é responsabilidade do município, mas de certa forma a educação é, então o que foi instituído pelo prefeito? As bolsas de estudo. Então fazia-se uma inscrição, uma análise de todas as condições para atender aquele aluno, para que ele cursasse a faculdade, certo? Então, era visto isso, e também alguns alunos para colégios particulares. Então, era mais essa parte de número de alunos que tinha faculdade, para ter esse acompanhamento a nível municipal. Não era uma coisa, número de alunos nossos, não. Era para você ter um conhecimento dos alunos de Praia Grande que faziam faculdade, o que faziam. E a prefeitura concedia bolsas? Concedia. E depois esse aluno, ele deveria prestar algum serviço? Era qualquer curso que ele poderia prestar? Prestava serviço. Ele fazia um estágio, né? Prestava horas no município.
Entendi. Ele era livre para escolher qualquer curso, ou era, por exemplo, só educação? Não, qualquer curso. Inclusive nós tivemos médicos que acabavam fazendo a prestação de serviço. Então era diversificado mesmo. Uhum. Interessante. E também na sua gestão foram criados os cargos de ATP? Isso, que foi uma outra coisa. Porque quando o Mourão foi eleito, a eleição é em outubro, e em novembro a gente já começou a fazer parte do governo de transição. E algumas pessoas da Secretaria de Educação estavam ali. Só que ninguém sabia quem ia ser o secretário. E a gente projetando aquilo. Eu sabia, mas não podia falar para ninguém porque ele queria que fosse surpresa. E que ele queria anunciar no momento que ele achasse o mais oportuno. Então a gente ali discutia quais eram os parâmetros, o que a gente poderia fazer pela educação. E nessa ocasião tinham os cursos, que ou às vezes a gente trazia alguém, ou às vezes a gente ia para São Paulo fazer. E a supervisão, que era fixa. E supervisão fazia as duas partes. Aí nós achamos melhor dividir, fazer esse ATP, que é assessor técnico pedagógico, onde ele ficaria responsável única e exclusivamente pela parte pedagógica do município, tá? E o supervisor com a parte administrativa. Essa parte de orientação, de formação de classe, de autorização de funcionamento, essa parte diversificada, que o supervisor vê inclusive a limpeza de caixa d'água. Então, acabamos criando esse cargo logo no primeiro ano, assim que a gente entrou, aí foi dividido um número de classes para cada um. Depois é evidente que foi aumentando o número. Aumentamos o número de supervisores da rede, foram criados esses cargos de ATP. Aí, de acordo com a evolução e com o crescimento, você cresce em número de sala de aulas e em número de profissionais também, para poder atender a rede de uma forma equacional, né? Uhum. Entendi. Bom, tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de colocar, assim, de relevância desenvolvida no seu período de secretaria? Eu acho que a coisa maior para mim é agradecer a oportunidade que me foi dada de ajudar a transformação de Praia Grande, de saber que eu procurei fazer aquilo que de melhor eu podia e que o melhor que eu sabia, de contar com uma equipe muito boa, né, porque, como eu disse, sozinha a gente não faz nada. Uhum. E, acima de tudo, dizer que eu me senti muito envaidecida nesse período, né, porque ser secretária de Educação do prefeito Mourão não era brincadeira, não. Era uma coisa assim de muita responsabilidade para poder acompanhá-lo em toda a transformação que ele queria fazer. E é muito difícil quando a gente representa alguém, e principalmente com a confiança que ele tinha depositado em mim. Quando você faz as coisas para você e por você, se deu certo, deu. Se não deu, você só presta contas a você. Na secretaria, não. Qualquer coisa que desse errado, não era a secretária que tinha feito errado, era o prefeito que tinha errado. A educação naquele período era uma porcaria, aquilo deu errado, olha, o prefeito não viu. Entendeu? Quando, na realidade, são as pessoas que ele confia para prestarem um serviço para ele, naquilo, é que são as responsáveis mesmo. Agora, antes de encerrar, eu posso ler isso aqui? Pode, claro. Esse livro é um livro que conta a história, são os 4 anos
da nossa gestão, de 93 a 96, todas as ações, tudo que a gente fez, merenda escolar, essa foto eu acho linda, das nossas crianças tomando merenda. E foi o nosso encerramento para deixarmos registrado aqui todas as pessoas que acreditaram e que fizeram parte dessa conquista. Então, o nosso sinal é assim: uma equipe é mais que um grupo de pessoas, é a soma de muitas energias, mais que a divisão de tarefas, é a união em torno de um objetivo. A parceria cria confiança, a habilidade cria o respeito, e o sincronismo de todos produz resultados notáveis. Eis a fórmula do sucesso. Porque eu acho que realmente esse período com a equipe que eu tinha foi um sucesso mesmo. E acho que foi o começo de tudo. E dali, para mim, seria só uma crescente, até porque o grupo que começou continuou, sabendo de todas as dificuldades que poderia ter, certo? Então, houve uma continuidade. E a tendência da educação em Praia Grande era só crescer. Entendi. Depois da Secretaria de Educação, a senhora continuou, fez mais algum projeto? Continuei, sim. Na administração do Mourão, do Iamaúti, a Maruca, que foi secretária de Educação, e eu comecei um trabalho com ela como assistente de direção. Aí ela saiu e o Reinaldo que continuou como secretário, e eu estava decidida a sair junto com a Maruca, sabe? Porque eu achava que a minha missão ali na educação já tinha sido cumprida. Mas o Reinaldo insistiu muito para que eu ficasse junto com ele. Certo? Então eu acabei ficando até um determinado período que depois eu acabei saindo. Então essa parte de educação encerra com o Reinaldo. Aí eu fiquei livre, leve e solta, né? Quando o Mourão foi reeleito, né, no segundo mandato dele, a Maruca assumiu a Secretaria da Promoção Social e me convidou para a gente fazer alguns cursos de implantação, cursos para geração de renda. Aí choveu numa olhada, era tudo que eu gostava, já gostava de artesanato, de culinária, não sei o quê. E a gente começou a pensar em alguns cursos, a gente conversava muito a respeito da empregada doméstica, que não tinha muitas vezes a habilidade que precisava ter. A gente, quando contratava, tinha que ensinar tudo, que chegava para casa da gente leiga, né? Então, que o ideal seria que essa profissional já soubesse alguma coisa. Então, daí a gente conseguiu implantar, no Senac havia esse curso, e que ela acabou descobrindo. Eu tinha visto anteriormente um curso por vídeo, e acabei passando para ela. E diante disso surgiu essa ideia de se formar essa escola na secretaria, que é uma escola de trabalho, na Secretaria da Promoção Social. Aí fiquei alguns anos ali com ela, organizando esses cursos, organizando cursos de artesanato, cursos de culinária. Então foi uma experiência nova para mim e muito gostosa na minha vida. Foi muito prazeroso ter trabalhado com ela também. Tá bom. Bom, Ivanira, a senhora gostaria de deixar mais alguma coisa registrada, uma mensagem? A minha mensagem é só de agradecimento a tudo e a todos, tá? Porque eu acho que eu fui uma pessoa abençoada, sabe, por ter podido dar um pouco de mim e ter nesse meio todo pessoas tão capazes que pudessem caminhar comigo de uma forma legal, de uma forma interessante, de uma forma de transformação, de mudanças, e acho que deixando uma sementinha plantada. Tá bom. Muito obrigado. Muito obrigada.
Eu é que agradeço a oportunidade de estar expondo o nosso trabalho. Tá certo.